desculpas pelo nosso atraso, em função da chegada da nossa audiência. Fazendo aqui, prestando as minhas homenagens e agradecimento ao Ricardo Campeiro, que está aqui ao meu lado, que é o nosso comandante em chefe aqui em Curitiba, e que se desdobrou aí ao longo dos últimos meses para que esse evento pudesse acontecer, resolvendo todos os sobressaltos que a gente encontra pelo caminho. E sem ele, sem dúvida nenhuma, nós não conseguiríamos estar aqui. Um grande representante que nós temos aqui no nosso instituto, que atua aqui na região do Paraná, e que fez esse evento dar certo, funcionar aqui. Agradeço também a presença de todos, agradeço ao Sinduscom, na pessoa do presidente, José Eugênio Guise, por nos acolher aqui na casa, que nós possamos tratar um pouco dos assuntos que são tão importantes para o nosso meio. O IBDIC, Instituto Brasileiro da Construção, desde a sua fundação, ele tem como um dos principais objetivos unir a engenharia e o direito. São duas áreas que tradicionalmente têm uma certa dificuldade para conversar. Os engenheiros nos chamam de mal necessário. Nós dizemos que os engenheiros não ligam para as questões legais, enfim, tem sempre aquela discussão, mas quem efetivamente atua na área busca sempre esse diálogo, essa harmonização, e creio que com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente tem conseguido estabelecer que o advogado pode falar a língua do engenheiro e pode servir como um auxiliar e não alguém que acaba atrapalhando a vida do engenheiro na construção. Acho que a gente tem conseguido aí grandes resultados juntos. Já temos um trabalho publicado que reúne estudos que aconteceram dentro do Instituto e que mesclam as expertises de engenharia, de construção, de geologia, a parte econômica, administrativa, enfim, acho que a gente tem conseguido trazer para o mercado da construção alguma luz e principalmente estabelecer esse diálogo. E agora estamos aqui no nosso 3º congresso. Uma das nossas marcas é sempre colocar nas mesas representantes de partes antagônicas que possam trazer uma discussão efetiva e não apenas uma mera exposição acadêmica, para que as pessoas saiam daqui pensando, que não vão simplesmente com informação depositada, mas também com pontos para pensar, para ajudar na evolução do nosso mercado e na integração maior do nosso mercado. Então, dito isso, eu queria pedir também ao Ricardo que nos dissesse algumas palavras e depois o nosso presidente, José Eugênio Guise. Bom dia, Fernando, bom dia a todos. Primeiro, agradeço pelas palavras aí. Desde que eu comecei a atuar na IBDIC, eu percebi que o IBDIC é uma instituição de pessoas, né? Ela não é uma instituição de propriedades, né? Ela é uma instituição de pessoas muito interessadas, e eu procurei me encaixar nesse conceito, procurei ajudar aí a fazer esse evento, né? A organizar. Até peço desculpas se alguma coisa tiver saído fora dos conformes aí para quem está participando. E a nossa ideia de trazer o evento para cá, né, desde que eu conversei com o Fernando, foi procurar fomentar um pouco essa discussão em Curitiba, principalmente no setor da infraestrutura. A gente tem um mercado imobiliário muito forte aqui, muitos eventos voltados para direito imobiliário, né? Nós mesmos na OAB fizemos um evento recentemente, mas eventos assim sobre infraestrutura com abordagem jurídica é muito difícil. Então, aqui a gente tem essa proposta até para procurar uma abordagem crítica. É um dos problemas, uma unanimidade que o Brasil é um país atrasado em infraestrutura, tem pouco investimento, tem problemas, tem gargalos, e até nos painéis jurídicos a gente tem a ideia de discutir, né? Temos o pessoal internacional aqui que vai participar com a gente, justamente para trazer experiências internacionais que ajudem a ter métodos mais eficientes, mais rápidos de solução de disputa, que no final das contas vão favorecer o crescimento do país, vão favorecer o avanço da infraestrutura. A gente procurou, na montagem do programa aqui, trazer painéis tanto
voltados para a infraestrutura, né? Mercado, segmento, né? A gente vai ter o Zé Carlos aí com uma apresentação muito interessante sobre a Copa do Mundo, o que ela trouxe, né? Ela trouxe um legado, precisava ter uma Copa do Mundo para a gente fazer esses investimentos, então acho que vai ser muito interessante a abordagem dele. E temos painéis sobre infraestrutura, concessões de rodovias, e temos também os painéis jurídicos, mas a gente, né, procurou deixar bem claro para o pessoal que não é da área jurídica que assim, não vão ser painéis teoréticos, a gente não vai ficar discutindo, né, questões teóricas, não. A parte do direito vai ser bem aplicada, bem voltada para conflitos de construção e principalmente no que toca a essas experiências internacionais, como dispute boards, né, arbitragem. A gente, jantando ontem, a gente escuta, né, informações tão interessantes como a legislação no Peru avançando aí com dispute boards, a Sandra nos contando sobre em Portugal como a arbitragem já tem até em disputas de direito público, né? Então a gente procurou fazer um evento, né, que fosse, né, que tivesse painéis bem interessantes para o pessoal da área de engenharia, para o pessoal da área de direito, né? Eu espero que todos aproveitem e fazer um agradecimento muito grande aqui para o Sinuscom. O Sinuscom, né, não só com o auditório, mas nos ajudou com toda a parte de divulgação, né, nos deu realmente uma condição para fazer um bom evento. Então, queria já, ao que eu faço esse agradecimento, convidar o Gizi para também fazer um cumprimento ao pessoal e obrigado pela presença também, Gizi. Tá, obrigado, Ricardo. Bom dia a todos. Bom dia, Fernando. É uma honra recebê-los aqui na nossa casa. E vendo aqui a programação, eu vejo que tá muito rica a discussão, né? Eu acho que nós vamos sair aqui, os que participarem, sairemos com uma visão completa de todo esse processo, de tudo que nós podemos contribuir ou trabalhar juntos, ou trabalhar melhores entre a engenharia e o direito. Eu abordaria um pouquinho diferente disso que você falou, sobre a relação do engenheiro, do empresário com o advogado. O que eu vejo é o seguinte: nós acabamos, né, nós engenheiros, nós empresários, nos obrigando a estudar bastante do direito. Tá? Então, são os chamados engegados. Né? Por outro lado, da parte de vocês, nós vemos muitos advogados estudando bastante a parte de engenharia, a parte empresarial. Né? São os adivinheiros. Então, e essa é uma combinação fantástica. Vocês têm uma profissão que é lindíssima. O fato de você ter oportunidade sobre o mesmo assunto, você poder atacá-lo ou defendê-lo, isso é fantástico. Né? Eu acho que é muito rica essa oportunidade que vocês têm. Né? E nós queremos, sim, aproveitar e estimulá-los ou instigá-los a defender as melhores e as maiores saídas para esses entraves, esses gargalos que nós temos. Nós dependemos muito dos senhores. Tá? Então eu desejo a todos aí um belo evento, tanto hoje quanto amanhã, e que aproveite ao máximo em todos esses painéis. Tá? Obrigado, bom dia. Muito obrigado, Gizi. Bom, então vamos iniciar os nossos trabalhos. Eu sinto que realmente nós temos 2 dias aqui de trabalho bastante intenso e bastante interessante. Até o Ricardo mencionou a questão do dispute board que nós temos já no Peru. Hoje, essa ferramenta de solução de controvérsias avançando de uma maneira tão interessante, tão bacana. Aqui no Brasil, nós ainda estamos iniciando a utilização dessa ferramenta. O IBDIC vem falando disso já há bastante tempo e recentemente tivemos um congresso em São Paulo de 2 dias exclusivamente sobre dispute board. Nós tivemos lá 180 pessoas, uma plateia altamente qualificada. Nós vimos que então o assunto está realmente despertando o interesse da comunidade. Isso nos anima muito. Nós esperamos que ao longo dos próximos anos a gente consiga finalmente implantar essa ferramenta de uma forma corriqueira no dia a dia das obras. Bom, iniciamos então os trabalhos. Agradeço mais uma vez a presença do Gizi e o abrigo que nos dá aqui, toda essa estrutura que nos foi franqueada. E iniciamos então os trabalhos. Muito obrigado. Vou fazer o convite para a mesa então para o Richard Bailey, por favor.
o Rafael Marinangelo e o Fernando vai fazer a condução. Inicialmente, eu quero comunicar que recebemos agora há pouco um e-mail do Júlio César Bueno, que seria o segundo componente desse painel, advogado também da área de construção, que estava voltando de Belém, teve um atraso de 4 horas no voo e ele acabou impossibilitado de pegar o voo para Curitiba. Então, Rafael Marinangelo, que também é um advogado da área de construção, bastante ativo também no nosso instituto, está aqui assumindo a função de substituí-lo de última hora, mas com todo o conhecimento e competência que tem, com certeza será capaz de nos trazer boas informações e bons inputs aqui. Richard Bailey é um advogado britânico, presidente da Society of Construction Law, chairman, eles não usam a expressão presidente, mas sim chairman, e veio aqui nos trazer um pouco de luz, de informação a respeito dos contratos de construção internacional, ambiente de common law, para que a gente possa fazer uma comparação com os nossos contratos de construção aqui em civil law no ambiente brasileiro. Não sem mais delongas, passo a palavra a Richard para dar início às suas considerações. Thank you, Fernando. Before I do, a couple of little things that I've been asked to speak about, which are not quite on topic, but it's a bit of an announcement and a bit of a plug for Related Society to IBD. The reason I'm here is because I'm chairman of the UK Society of Construction Law. As Fernando said, not the president. We do actually have a president, and he's far more important than I am because he's one of our Court of Appeal judges, a gentleman called Lord Justice Jackson. And he is far more important than I am. I'm a mere cipher for him. Briefly, to explain something, because there's now a Brazilian Society of Construction Law as well, and I know that some, well, at least one, has come from Peru, where there's a Peruvian society. A bit on the SCL and a little announcement in respect to something that's going to be happening in 2 years' time in Sao Paulo that's related to the society, and particularly to the Brazilian society. We, as an SCL, are a society that's been established for 31 years now in the UK. The purpose of the society is to improve learning and understanding within the construction industry of legal issues and topics. And we hold regular talks and conferences in the United Kingdom. The SCL has... sorry, I was hearing myself translating. Right. Not too far away, I will need to have translation of these two gentlemen. I promised the translator I wouldn't make any jokes. That wasn't a joke. The SCL has spread, and I will be, in fact, as soon as I have finished speaking to this session, I'm afraid that I have to leave you and run away to Milan in Italy, where the European Society are having their Congress, and I've got to speak tomorrow afternoon in Milan, but that's a curse for me. The SCL in the UK has, however, spawned societies as far afield from you as New Zealand and Australia, Hong Kong, Singapore, Malaysia, the Gulf, South Africa, Egypt, and more closely to you, Peru, the Caribbean, and there are societies in their infancy. Obviously there's one here in Argentina, Chile and Mexico. They're in the process of being or set up. So, and we're all work to the same goal, which is the same as this conference, which is to educate and spread the news of construction law. And even though many of those jurisdictions are what some people might impolitely term as old colonies of the United Kingdom, they are all very different and have very different legal systems, but they're all working towards the same goal.
The second reason that I am hijacking this bit of the conference is to make an announcement that, for those who haven't heard yet, we held an international conference in Kuala Lumpur 2 weeks ago for their international SCLs, at which the chairman of the Brazilian SCL was present, and we had a meeting of the chairman-presidents of all the international SCLs, and it was decided that the next SCL International Conference, which is a biennial conference in 2016, will take place in Sao Paulo. So you'll be, not only will you have a Olympics to sort out, you now have a slightly smaller event, which is an SCL International Conference, because on average you get attendances of about 250 people, rather than 100,000 people in your Olympic Stadium, but hopefully that will be a great success, and certainly I and my fellow members of the Council and international SCLs will all be trying to help as much as we can to ensure that that is a success. So, and I'm hoping to come myself to that in 2016. If they'd invite me, it'd be even better. Now on to the real topic that I was asked to talk about, which is the common law. Now, and the Brazilian construction and construction contracts and how it works. Before I do, because the word common law covers a whole ambit of things, but just to perhaps give you some background and some understanding of how we, as one of, because the United Kingdom, well, in fact, we don't even have a single law, system of law in the United Kingdom, because Scotland has a different set of laws than we do, and it's not technically even a common law country, despite being within the United Kingdom. But common law has spread around the world. I know that we have at least one other common law lawyer, and Roger, who is for the USA, and Canada and Australia and New Zealand and many other countries are common law countries. One of the things that is perhaps unique to British common law, or English and Welsh common law, is that, of course, we have a law that has developed over the last 800-900 years of history. And we don't, unlike pretty much any other country in the world, we do not have a constitution. So we make up our laws as we go along, and our judges, applying the rules and principles of common law, will interpret things and apply the times, as it were. They take account of the way society has moved, and that is part of how the common law works. We don't have such a rigid set of codes. Our laws are slowly but surely being regulated through legislation and so on, but our laws are more of a safety net to people. There are specific legislation, for example, the legislation in respect of when you can bring claims with limitation periods of 6 years for contracts and 12 years for deeds, but that's something that has been introduced in construction. We have various acts. In fact, I may take a moment just to talk about and put a plug in for adjudication as well, because I heard dispute boards mentioned, but we did have a short discussion last night about adjudication, which is something that comes from common law, or at least from England. On to the common law, however, and one of the key differences, I think, from my conversations last night with Fernando was that our law allows far greater freedom for the parties in how they're actually going to contract with one another. The example, and I'm sure Fernando will talk about it, in one of the forms, a number of contract forms used in the United Kingdom and internationally in the FIDIC form and so on, where there are provisions within contracts that if you do not notify a claim within a fixed period of time, there's some that's 30 days, under the NEC 3 form there's 8 weeks from you becoming aware that you have a claim to notify the claim, you lose the right to pursue that claim. What we call in English law a condition precedent. Now, as I understand it, you probably couldn't apply a condition precedent in the same way here in Brazil as we can in the United Kingdom and a large number of other common law jurisdictions, where the parties have contractually agreed
to limit themselves and limit the period in which they're entitled to bring a claim, and limit them so that if they do not give notice in the required time, then they lose that right. So not in 6 years or 12 years or whatever, can be within a matter of weeks. And we regularly have these condition precedents drafted into our contracts. We also have the right to essentially contract out of certain provisions, which are legal provisions. There are very few laws which you're required to have and apply within your contracts. Health and safety law and the like are incorporated, and in the UK we have the provisions of the Housing Grants Construction Regeneration Act, and I promise not to mention any laws, so I do apologise to the translator, which implies into a construction contract payment provisions, the right to suspend, and the right of dispute resolution through adjudication. But beyond that, with the exception of insurance for death and personal injury, you can pretty much limit your liabilities contractually so that you can control exactly where you are and what your exposure is and how you will carry out the works, and contractually how your relationship will be governed. Especially in construction contracts where, because they're considered to be parties who are commercial, our courts under the common law, it's more of an English court thing, will not interfere unless in extreme circumstances with the agreement that the parties have entered into. So I'm not sure what the position here is in Brazil, but certainly if you have entered into it and it is a bad bargain, the courts in the UK are simply not interested. They will say you've entered into a bad bargain, you lose. There'll be no interest whatsoever in opening it up or in any way changing anything. You are bound by what you agreed to and signed up to. And as a lawyer in the UK, I am regularly having to tell my clients that they have signed up to things which sometimes they didn't even realise they'd signed up to, which is a problem within the UK construction industry, and it's probably a problem in the international construction industry. Certainly a lot of the international cases I've seen involve things, but to give an example of a common law, how the courts will not interfere. I had a case about 5 years ago involving the demolition of a building in the centre of the City of London, and somebody had changed the drawings between one version of the contract and the final contract that was actually signed, and the contractor missed the fact that the documents had been changed on them. The cost to the contractor was slightly in excess of £1 million. There was nothing they could do, because the courts would not interfere or intervene in any way in what has happened. They were simply said, well, you made a mistake, you entered into a bad bargain, you must live with the repercussions of what you did, and essentially the court's saying, go away. So that's something that we have in the common law system. The other point, just I think to wrap up my comments at this stage, just to talk about the forms of construction contracts that we use in a domestic situation and in the international area. As a country, the United Kingdom, obviously common law, has had a court which deals with construction law now for 150 years. The original Technology and Construction Court, as it's now called, or the Official Referees Corridor, as it was once called in a very archaic way, is 150, well, just over 150 years old. We've been having standard form contracts used, the original ones drafted by the Architects Institution, for somewhere in excess of 100 years in the UK. And that has led to us having the form called the JCT, Joint Contracts Tribunal forms, of which I was explaining earlier today, there are 6 lever arch files of these contracts now. There are somewhere in the region of 60 different contracts,
all used in the UK, all under the same banner for different types of work. We also have the NEC3 contract, which is the new engineering contract, which was designed to be written in plain English, so there are very few lawyers in the UK who can understand the contract. And the ICE, the Institute of Civil Engineers contract, which is in fact being replaced by the new engineering contract, which is ironic because those of you, and I know there's an interest in introduction of FIDIC, and I won't try and pronounce FIDIC in French, just to say it's a federation of engineers. Their form of contract, which is used in a very large number of countries, especially in the Middle East and Asia and so on, and I believe you're looking at trying to use it a bit more in Brazil, is actually based upon an English contract, the ICE form. It's actually the 6th edition of it, which has actually been replaced, and the ICE itself does no longer supports. But FIDIC is a very popular contract. It's very widely used. It has, it has a provision which allows you to choose your law, and many people will draft in provisions for dispute boards and other forms of arbitration and so on. Also, because of the use of international arbitration, it is a very popular form. It is very well used. The engineer is a very important man when it comes to FIDIC, and it has become by far and away the most popular contract in large parts of the world, which is very good for us English because it's written in English. But that at least gives us at least a chance of getting the work when the English lawyers are running all over the world trying to find more work. And it is a very good form. It works very well. There are a number of books, and they have been updated, and they're developing the form further. And it really is a well-written form, and it is being developed, and it is something that is very useful. Of course, it does have certain provisions, such as condition precedents, which I believe are not going to perhaps work in Brazil, but the point of the contract is that you can actually work around these issues. So I'm now going to complete that bit on common law and then hand over, I think, to Fernando. Thanks, Richard. Bem, de fato a gente tem diferenças importantes, que eu vou até pedir para o Rafael pontuar para a gente. Nós temos no Brasil uma intervenção maior da legislação nas relações contratuais do que existe em ambiente de common law. E aqui no Brasil nós também não temos modelos de contrato. O FIDIC já é conhecido, só que não é utilizado na sua totalidade. É muito comum que as empresas contratantes peguem cláusulas, partes do modelo FIDIC para utilizar nos seus pequenos monstros que eles criam para regular as relações nas obras. Nós, no IBDIC, temos a intenção de fazer também modelos contratuais brasileiros para que a gente possa ter alguma padronização. Pensamos em FIDIC, pensamos nos NEC Contracts também, que ainda é um modelo que no Brasil é muito pouco conhecido. Eu, que trabalho com construção há 25 anos, fui ouvir falar desse modelo num congresso na Bélgica ano passado, onde eu descobri que existiam os NEC Contracts. Até então eu nunca tinha ouvido falar. E com as pessoas que eu converso, realmente não é muita gente que sabe que existe também esse modelo oferecido no mercado, que é um modelo também que, pelo que eu pude compreender, é muito simples, ele usa uma linguagem muito simples e ele tem um dinamismo muito grande que facilita muito a utilização. E, no entanto, nós não temos nada disso aqui. O Martin Barnes, que é uma pessoa que modernizou esses modelos há poucos anos atrás, estaria nesse painel conosco aqui se o nosso congresso tivesse acontecido em agosto, como era inicialmente planejado. Infelizmente, ele não teve agenda para outubro, mas espero que no próximo ano nós possamos trazê-lo para falar um pouco sobre essa modalidade também, porque dentro do IBDIC nós temos a intenção de desenvolver modelos contratuais brasileiros. Queria pedir ao Rafael que pontuasse um pouco, entende bastante de FIDIC, escreveu um livro a respeito do assunto,
e poderia pontuar para a gente um pouco a nossa situação em comparação com as informações que o Richard nos trouxe. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite. Gostaria de parabenizar o IBDIC por mais essa iniciativa. Eu me juntei ao IBDIC muito recentemente. Talvez eu seja aí um dos mais novos integrantes desse instituto, embora já tenha trabalhado em diversos outros institutos aqui pelo Brasil. E fiquei muito contente de participar desse... Desculpa. Fiquei muito contente de participar desse seleto grupo porque, como bem disse o Ricardo, é um grupo de pessoas, e pessoas que estão, de fato, envolvidas e comprometidas com a disseminação do conhecimento e o aprofundamento das questões referentes ao direito da construção. Essa iniciativa aqui é louvável e mais do que oportuna, ainda mais na situação política e econômica em que nós vivemos. Então, agradecer ao Fernando e agradecer também ao Sinduscom pela acolhida que deu aqui ao IBDIC. Bom, de fato, a nossa situação, para quem ouviu a palestra anterior, a apresentação anterior, percebeu que a nossa situação é bem diferente daquela do Common Law. No Common Law, a autonomia privada, que é o que nós chamamos aqui no Brasil, essa liberdade de contratar, ela é muito mais ampla e muito mais profunda do que aquela que nós temos aqui. E até por isso, eu concordo com o Fernando, as questões contratuais no Brasil são submetidas muito mais ao judiciário do que seriam se nós tivéssemos a mesma liberdade do Common Law. Não é incomum que absolutamente qualquer, não vou nem chamar de desavença, mas qualquer divergência que tenha algum tipo de impacto financeiro maior dentro de um contrato, acaba sendo levado ao judiciário, que perpetua isso por alguns anos e pode trazer alguns ganhos para o devedor e alguns vários prejuízos para o credor. Mas, enfim, isso se deve por quê? Porque a nossa legislação, primeiro, não é tão antiga e tão experimentada quanto a do Common Law, em especial no Brasil, né, na verdade. Não é tão experimentada quanto aquela que vem sendo praticada há mais de 800 anos na Inglaterra. Nós somos muito novos aí, devemos ter muito ainda o que aprender. E o nosso sistema de regras, como sendo do Civil Law, ele é muito mais atuante, ele interfere muito mais no contrato. Muitas vezes, de certo modo, dando uma interpretação diversa daquela que foi realmente entendida pelos participantes do contrato. Isso não é incomum. Embora a lei diga que se vá pegar a verdadeira intenção das partes, a verdade é que, na medida em que você submete uma divergência quanto a determinada cláusula contratual ou quanto ao sentido do que se procurou com aquela relação contratual, o tribunal acaba julgando de acordo com o arbítrio do juiz, que pode não ser exatamente aquilo que as partes pensaram, até porque, quando submetido ao judiciário, as partes vão levar o que elas pretendem que sejam, eventualmente nem sempre aquilo que efetivamente imaginaram que seria quando contrataram. Então, o resultado que nós temos, em especial na área de direito público, é de que o contrato ele é extremamente amarrado, né? A liberdade de contratar ela é cheia de limites. No campo do direito privado, nós temos um pouco mais de flexibilidade. Afinal, vigora o princípio de que apenas não se pode contratar aquilo que não é permitido pela lei. Enquanto que no campo do direito público vigora o princípio da legalidade, ou seja, só se pode contratar e o modo com que se pode contratar é somente aquele previsto na lei. O resultado disso é que, de fato, nós não temos modelos contratuais. Nós temos aí uma série
de textos, de acordos, de contratos, cada um de um jeito, cada um dando sentido e conteúdo de maneira diversa, às vezes a coisas semelhantes. Então nós temos em um contrato determinada disposição sobre o que seja caso fortuito e força maior, e em outro de maneira diferente, versando sobre esse assunto de maneira diferente, e aí vira uma verdadeira conversa de louco. E isso traz também uma certa insegurança jurídica, porque você não consegue ter algo que lhe traga o conforto de dizer, não, isso daqui sempre será decidido de tal modo, né? Ou essa cláusula contratual sempre deverá ser interpretada de tal forma, ou o resultado de uma divergência em determinado assunto sempre será o mesmo. Não é assim aqui no Brasil. Os engenheiros bem sabem disso, né? Eu sei porque meu pai é engenheiro, ele fala, como que eu ganhei ação no tribunal X e uma igualzinha no tribunal Y eu perdi? É inimaginável isso para quem tem a cabeça um pouco mais, né, Excel, mais cartesiana. Quer dizer, como é que uma coisa dessa pode acontecer? E aí, eu acho que é muito bem-vindo colher um pouco da experiência estrangeira, e por isso eu e o Fernando, o Jobim, o Campeiro, enfim, todo esse pessoal mais ativo do IBDIC, estamos procurando fomentar o debate e o conhecimento desses chamados contratos padrões, né? Essas formas contratuais, que se não puderem ser simplesmente absorvidas e ponto final pelo nosso ordenamento jurídico, mas podem servir de reflexão e de base e parâmetro, né, Fernando? Para que nós consigamos obter uma padronização e com isso um certo conforto para os contratantes, no sentido de que determinadas situações contratuais sejam ou tenham um regulamento mais claro e mais previsível, né? Daí vem a possibilidade de nós estudarmos o FDIC, por exemplo, e tentar implementá-los aqui, assim como, eventualmente, os contratos NEC. Tudo isso é extremamente valioso, acho que tem que ser trazido ao debate, e temos que levar em consideração que, ainda assim, nós vamos correr um risco, né, Fernando, de um tribunal, há uma questão dessa ser submetida ao tribunal, o tribunal tem uma interpretação completamente diversa daquela que o modelo contratual previa, né? E isso é extremamente importante. E só para finalizar, é extremamente importante que esses modelos contratuais, né, sejam ao máximo preservados na sua totalidade. Porque nós, isso é uma figura muito típica do brasileiro, por ter que se adaptar a situações mais inusitadas e mais imprevisíveis, nós temos uma capacidade muito grande de modificar as coisas para tentar acomodar da melhor forma possível. Está escrito assim, mas vamos tentar mudar um pouquinho, assim, se acontecer um problema ou outro, a gente tem uma válvula de escape. Isso pode ser muito bom, mas também pode ser muito ruim. No meu modo de ver, nos modelos contratuais, como os FDIC, seria importante que aqueles que o utilizassem tentassem preservar as suas cláusulas da maneira mais íntegra possível. Porque, às vezes, criam-se os monstros que o Fernando falou, e, na verdade, aquilo que seria ótimo para regular uma relação comercial torna-se um grande problema. E, ao invés de se alcançar a melhor execução do contrato, que é isso que todo contrato prevê, né? O melhor adimplemento, ou seja, o melhor cumprimento. Ao invés de se conseguir isso, na verdade, cria-se aí tantos caminhos, tantos subterfúgios, que não se chega a um bom resultado contratual, e sim a diversos e custosos litígios. Espero ter aqui trazido algum esclarecimento e, evidentemente, fico aberto aos questionamentos. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Eu sou otimista num determinado aspecto. Eu acho que nós temos um campo muito promissor
o desenvolvimento de padrões contratuais no Brasil. Vou dizer por quê. Nós temos só uma modalidade de contrato que é regulada na nossa legislação, no Código Civil, que é o contrato de construção por empreitada. E ainda assim são pouquíssimos artigos que tratam disso. Então a questão está mais ou menos no campo conceitual, mas há um grande espaço para que as partes possam se entender pelo princípio do consensualismo. No Brasil se pratica a empreitada global, a empreitada a preço unitário, a construção por administração, e nós praticamos aqui também o famoso EPC. Só que é curioso ver como se pratica o EPC aqui no Brasil, porque o empresário da construção, o empresário, o empreendedor que utiliza que propõe esse tipo de modalidade, normalmente a gente vê isso muito nas obras de infraestrutura, o que ele tem? Ele ouviu o galo cantar em algum lugar. Ele tem em mente o seguinte: EPC é um contrato no qual eu contrato tudo com uma parte só e a responsabilidade é toda dele. Pronto, isso é um EPC. Seja lá o que signifique a sigla. Na verdade, EPC é uma criação, é um modelo de contrato da FIDIC, da Federação Internacional dos Engenheiros Consultores, que serve, sim, para concentrar num mesmo contratado o projeto, a construção, o fornecimento de equipamentos e a montagem desses equipamentos e a entrega de uma obra em pleno funcionamento. Há um compromisso com o desempenho dessa obra. Se nós estamos falando de uma usina hidrelétrica, ela tem que atingir aquela quantidade de megawatts-hora que está projetada, que está prometida, sob pena de se pagar danos acordados em função do não atingimento dessa performance. Então, na verdade, se a gente for classificar isso no nosso regime jurídico, nós temos no EPC, na verdade, um contrato de empreitada que começa lá nos projetos e no qual há uma mistura da obra civil com o fornecimento dos equipamentos e a montagem, e há um compromisso maior com o desempenho, com o resultado daquilo operando, mas não deixa de ser um contrato de empreitada em termos de responsabilidade e de abrangência. O que nós vemos hoje, na verdade, quando se usa o modelo EPC, é que não se está usando o modelo EPC, mas apenas essas ideias vagas do que seria a responsabilidade no EPC. O modelo EPC criado pela FIDIC, ele tem uma composição muito própria, ele tem um caderno de condições gerais, no qual não se deve mexer, tem um caderno de condições particulares, através do qual se modificam as regras que se querem modificar da parte de condições gerais. E há um guia que a FIDIC publica, que nos mostra como alterar as regras da parte geral na parte específica, para que não se modifique uma cláusula qualquer por conveniência, sem saber o que ela pode modificar na estrutura contratual como um todo. Então, quer dizer, existe toda uma estrutura lógica nesse modelo que nós simplesmente ignoramos. Nós simplesmente pegamos o conceito da concentração de responsabilidades e a ideia de uma abrangência que vem do projeto até o compromisso com a operação, e o resto nós fazemos do jeito que bem entendemos. Então, há um espaço muito grande para que nós possamos nos familiarizar melhor com uma modalidade como essa, que é uma modalidade que é bastante útil, se for bem aplicado, para escaparmos das armadilhas, das modificações feitas ao bel prazer das partes. O modelo de administração, que é uma outra modalidade que se pratica bastante, principalmente na área no mercado imobiliário, nas condições de edificações,